Alô, pessoal do nono ano, tudo bem? Tá frio aí? Então vamos esquentar. Vamos com essa atividade de hoje, nós vamos esquentar. Lembrando que semana que vem, hoje é dia 28, né? Tô postando essas atividades hoje para vocês, de maio. Semana que vem nós não teremos atividades, é uma semana de replanejamento na rede de ensino do estado. Então essas atividades que eu estou postando hoje fica só para o dia 11 de junho, tá? Daqui 15 dias, vocês vão ter 15 dias para poder me entregar. Mandar lá no WhatsApp para mim, beleza? Bom, vamos ao tema da aula então de hoje. Fácil, fácil demais. Essa aula já passou no Centro de Mídias, já foi transmitida pelo Centro de Mídias. Vou colocar também o link do YouTube para vocês da aula, para quem quiser rever. É até muito bom, porque lá durante a aula ele faz atividades do caderno de vocês, do caderno dos alunos. E eu vou estar passando mais algumas atividades extras para vocês fazerem em casa então, tá? Vai estar o anexo aí, junto com a aulinha que a gente está fazendo agora. Gente, ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Toda a aula se resume a somente uma figura. Vocês querem ver? Muito fácil. Só um pouquinho, deixa eu distanciar o microfone um pouquinho aqui. Aqui, ó. A figura é essa daqui, ó. Vou até fazer com vocês aqui. A figura é essa. Você já sabe o que significam retas paralelas, né? Retas paralelas são retas que não se cruzam. São retas que caminham lado a lado, sempre tendo a mesma distância entre si, tá? E tem uma reta transversal, ou seja, uma reta que corta essas duas retas paralelas. Então eu vou fazer essa reta de amarelo aqui, cortando as duas retas brancas que são paralelas. O símbolo de paralelismo, se você vê em algum lugar, é realmente essas duas barrinhas, né, simbolizando duas retas que não se cruzam. Tá bom? Esse é o símbolo de paralelismo. Simboliza retas paralelas. Bom, a figura é essa. Então dá uma olhada nessa situação. Ao cortar essas duas paralelas, essa transversal amarela acabou causando aqui, nessas duas regiões, nesses dois pontos de encontro que tem aqui, um em cima e outro embaixo, 8 ângulos diferentes. Eu vou marcar os ângulos para vocês aqui e são esses ângulos que nós vamos estudar. Os ângulos são, olha, eu vou colocar letrinha para a gente diferenciar, tá? Ó, esse ângulo, um ângulo A. O outro aqui, continuando aqui do outro lado, um ângulo B. Girando embaixo, um ângulo C. Terminando de fazer a volta, do outro lado, um ângulo D. Estou colocando um acento circunflexo em cima, na figura, né, em cima da letrinha, porque representa ângulo. Então tem que ter o circunflexo em cima. Na parte de baixo, a mesma coisa. Vão aparecer aqui mais 4 ângulos. Mais 4 ângulos. Então, dando continuidade às letrinhas, eu vou colocar a letra E aqui, tá? Vou manter essa ordem. A ordem, na verdade, não ia importar. Vai importar o que a gente vai estudar com esses ângulos depois. O ângulo E, depois continuação aqui o ângulo F, depois o ângulo G e, por último, o ângulo H. Então, de A até H, são 8 ângulos, na é verdade? Tá. 8 ângulos, tá aí. São esses 8 ângulos que nós vamos estudar na aula de hoje. Tudo bem? Nós vamos aprender alguns nomes, na verdade é bastante teoria, e depois, na verdade, não que haja extrema necessidade de você lembrar dos nomes que nós vamos estudar agora, mas se você lembrar o que pelo menos significa e a propriedade de cada um deles, já vai servir para a gente fazer as atividades depois, tá bom? Então está apresentado, são esses 8 ângulos aí. Vamos para a próxima tela aqui, ó. Olha só. Então a primeira classificação que a gente vai fazer, daquela mesma figura lá, são de ângulos correspondentes. O que significa, nesse caso aqui, a palavra correspondentes? Significa que os ângulos que ocupam a mesma posição na figura. A mesma posição aqui na parte de cima e também aqui na parte de baixo. Então, por exemplo, ó, eu fiz de cor diferente para você perceber que eles estão na mesma posição realmente. Ó, o ângulo A
fiz de rosa aqui em cima, na parte de baixo, quem que parece o ângulo A? O ângulo A está na mesma posição do ângulo E. Por isso que eu fiz os dois de rosa aqui, ó, tá vendo? De azul clarinho aqui tem o ângulo B em cima, o ângulo B. Na mesma posição embaixo eu tenho quem? Eu tenho o ângulo F. Então eu posso dizer que o ângulo B é correspondente ao ângulo F, certo? De vermelho aqui embaixo eu tenho o ângulo C. Na parte de baixo eu tenho o ângulo G. Os dois são correspondentes, ok? Essa daqui, de verde, eu tenho aqui na parte de cima o ângulo D, virado para baixo, né? E também virado para baixo, só que na parte de baixo eu tenho o ângulo H. Então os dois de verde aqui são correspondentes também. Tá, e daí? O que acontece com os ângulos correspondentes? Eles são congruentes. Opa, se não apertar aqui não escreve. Eles são congruentes. O que significa essa palavra? Congruentes, têm a mesma medida. São ângulos que possuem a mesma medida. Então, por exemplo, se eu coloco lá em cima que o ângulo B vale 30 graus, aqui em cima, tá lá, 30 graus, então eu já sei que o ângulo F, que está na mesma posição, que é o correspondente dele, também tem que valer 30 graus. Fácil demais. Que fácil. E outra coisa, né? Além dos ângulos correspondentes serem iguais, como a gente está falando aqui, os ângulos que ficam de frente, por exemplo, o B de frente com o D e o F de frente com o H, né? Eles também têm que ter o mesmo valor, porque eles são chamados de ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice acontece sempre quando eu cruzo duas retas, né? Tem aqui um ponto de intersecção. Os ângulos que ficam de frente um para o outro, dá um beijinho aqui, dá um beijinho, estão dando um beijinho aqui, ó. Ângulo de frente um para o outro, eles sempre têm a mesma medida. Então, se esse aqui é 50 graus, o de frente dele também é 50 graus. E os que sobram na figura? Já vamos comentar sobre isso também, né? Os que sobram, por exemplo, este daqui, tem jeito da gente encontrar o valor também. É simples. Se a gente tomar como base que o vermelho mais o azul, né? Esse de baixo, vermelho, 50, mais o azul, eles percorrem metade de uma circunferência, e são meia volta da circunferência, então os dois juntos são de 180 graus. Os dois juntos são chamados de ângulos suplementares, né? A soma desses dois ângulos formam um ângulo de 90 graus, ó, o vermelho junto com o azul. Como é que eu sei que dá 180 graus, pessoal? Porque tem uma linha aberta aqui, ó. Uma reta aberta forma 180 graus, né? A volta inteira 360, vocês sabem, né? Meia volta 180. Então esse é um ângulo de meia volta, o vermelho junto com o azul. Bom, já que meia volta tem 180, nesse pedaço vermelho tem 50, quanto que sobra para o pedaço azul? Que continha que eu tenho que fazer? 180 tira 50. Faz essa continha aqui. Que vai dar 5 para 8, 3, que vai dar um ângulo de 130 graus. Então, obrigatoriamente, se aqui embaixo tem 50, em cima também tem que ter. Por quê? Porque são opostos pelo vértice, né? De frente um para o outro. Tá. O azulzinho aqui do lado, a gente fez a conta, tirou de 180, tem que ser 130. E o azulzinho do outro lado aqui? Ué, mesma coisa, são opostos pelo vértice, também tem que ter 130. Desse jeito a gente consegue achar a circunferência toda, né? Então a gente pode usar isso nos exercícios também, tá bom? Não se esquecer dos ângulos opostos pelo vértice, que tem o mesmo valor. Então, voltando aqui em cima no desenho, se o ângulo B vale 30, o ângulo F vale 30, então o ângulo D também vale 30, porque é oposto pelo vértice, e o ângulo H também vale 30, né? Porque são opostos pelo vértice. E também eu poderia achar os outros também, né? Poderia achar o A, o C, o E e o G, tá? Para começo de conversa, o E e o G são de mesma medida. O A e o C também são de mesma medida. O A e o E, que são os rosas aqui, também são de mesma medida, né? São correspondentes.
E os vermelhinhos embaixo, o C e o G, também são de mesma medida. Então esses 4 ângulos que sobraram, todos eles têm a mesma medida. Então vai ser assim, sempre, tá? Dos 8 ângulos formados, 4 têm uma medida e 4 têm outra medida. Qual que vai ser a outra medida? De 180 graus, tira a medida de um deles. Por exemplo, o ângulo B é 30. 180 tira 30. Nós ficamos então com 150 graus. Os ângulos A, C, E e G, todos eles vão ter 150 graus. Fácil, né? Já estou dando algumas dicas como vai ser o exercício depois. Mas vamos lá, porque além dos ângulos correspondentes, existem outros tipos de ângulos também, outra classificação. Vamos visualizar na próxima tela. Tá aqui, ó. Esses ângulos aqui, nessa mesma figura, tá? Eu só mudei as cores aqui porque muda as posições, tá bom? Conforme o nome que eu der. Nós vamos falar agora de ângulos alternos. Essa palavra alternos, opa, não dá para escrever. Essa palavra alterno significa em lados opostos, um para cada lado, tá? Um para a esquerda, outro para a direita. Tem que ser assim, tá bom? Então, os ângulos alternos, vamos identificar aqui na figura quem que são os alternos, tá? Por exemplo, aqui em cima eu fiz um de rosa. Tá aqui o de rosa aqui. Vamos supor que aqui é o ângulo A, né? Igual na figura anterior. Quem que é o alterno com ele? O alterno com ele é o ângulo que também está de rosa, só que fica do lado direito, tá? Fica do lado o ângulo A está para o lado esquerdo, o alterno a ele fica do lado direito. E outro detalhe, não sei se vocês repararam, quando eu falo o ângulo do lado esquerdo, do lado direito, eu também tenho que separar os que estão para fora do desenho, que são chamados de ângulos alternos externos, e os que estão aqui dentro do desenho, nessa região aqui que eu estou pintando agora, para dentro da figura, que são os internos, ok? Então vamos lá. O rosa está para fora, é externo, letrinha A, né? E aqui, se não me engano, é a letrinha G que a gente já pôs na outra figura. Então, o ângulo A e o ângulo G são alternos externos. Ó, o A e o G. Alternos externos, estão para fora. Está um de cada lado e para fora. Outro que é alterno externo, poderia me falar? Ah, sim, ó, que sobrou aqui o azulzinho, ó. O azulzinho aqui é o Bzinho, né? O ângulo B. Quem que é o alterno externo com ele? Quem que está do outro lado e para fora, lá na figura de baixo? Esse outro azulzinho aqui, ó, que vai ser o ângulo H. Então, o ângulo B é alterno externo com o ângulo H. B e H. É um parzinho de ângulos alternos externos. Bom, os externos já acabou, né? Já acabaram, ó. 2 aqui embaixo, 2 aqui em cima. Só sobraram agora os internos, a parte de dentro. Vamos lá. Eu vou abaixar um pouquinho para poder escrever aqui. Olha lá. Quem está para o lado de dentro? Vamos começar pelo verdinho aqui, ó. Esse verdinho virado para a esquerda. Quem que é o alterno interno com ele? Com certeza é um que está para o lado de dentro, só que virado para a direita. Está aqui, ó. Um virado para a esquerda, outro virado para a direita. Então é o alterno interno. Aqui é o ângulo D, né, que a gente tinha colocado. E aqui é o ângulo F, na figura de baixo. Então, D e F são alternos internos. D e F. Outro parzinho de alternos internos, quer dizer, dentro da figura. O vermelhinho aqui, que é o ângulo C. E o outro vermelhinho aqui, que é o ângulo E. Tá? Um está para a direita, outro está para a esquerda. Tá vendo como é um para cada lado? E é isso que é alterno, gente. E os dois estão para o lado de dentro da figura. Tá? Esse está virado para baixo, esse está virado para cima, mas estão para o lado de dentro da figura. Os que estão para fora estão para cá, né? Então são os ângulos C e o ângulo E. Tá? São alternos internos, para a gente saber. Bom, qual que é a importância de ser ângulo alterno, então? Ângulo alterno, tanto os internos quanto os externos. A importância, se você olhar bem a figura, tá? Por exemplo, ó, a gente sabe que o ângulo A, ele tem a mesma medida do ângulo C, não é isso que a gente falou na tela anterior?
porque eles são opostos pelo vértice. Né? Estão dando um beijinho aqui no mesmo vértice aqui, ó. E outra coisa que a gente falou na tela anterior é que o ângulo C, ele está na mesma posição do ângulo G, não é verdade? Então também tem a mesma medida. Então, eu posso concluir, se todos têm a mesma medida, que os alternos, internos ou externos, tanto faz, os alternos, de um modo geral, eles vão ter a mesma medida. Eles também vão ser congruentes. Então todos os alternos são congruentes. Nós vamos usar isso aqui depois, hein, gente? Tá? Não esquece isso não. Na hora do exercício, nós vamos usar isso aqui. Congruentes. Quer dizer, tem a mesma medida. Ok? Qualquer coisa você volta aqui, precisa voltar o vídeo, volta, vê de novo. Tá? Eu tenho que explicar rápido para a aula não ficar muito comprida. Vamos à última classificação. Tá lá. É a última, tá? São os ângulos colaterais. O que significa essa palavra? Vamos ao significado. Colateral, que significa que está do mesmo lado. Deixa eu anotar aqui. Do mesmo lado. Colateral do mesmo lado, tá? Se os alternos era um para cada lado, os colaterais não, é os dois do mesmo lado. E também nós vamos ter os colaterais internos e os externos. Já pintei de cor diferente aqui para vocês visualizarem melhor, ó. Começando pelo ângulo A aqui em cima, né? O de rosa aqui, ó. Tá lá. Quem que seria? Ele tá para dentro da figura ou tá para fora? Tá para cima aqui, tá para fora, né? Então ele é externo, vamos dizer assim. Ele é externo. Quem que seria o colateral externo com ele? Bom, colateral tem que estar do mesmo lado que ele tá. Do mesmo lado de quem? Fala aí, ó. Quem manda no lado aqui, que a gente tem que visualizar bem, é a transversal amarela. É essa reta amarelinha aqui. Então é ela que divide o lado esquerdo do lado direito. Né? Então o Azinho, o rosinha, está do lado esquerdo da reta. Quem também está do lado esquerdo da reta e para fora da figura? Esse outro rosinha aqui, que é o ângulo H. Né? É sempre, o parzinho é sempre um lá em cima e outro aqui embaixo. Tá? Um em cima, um na figura de cima, outro na figura de baixo. Então, o Azinho e o Hzinho, o ângulo A e o ângulo H, são colaterais externos. Estão do mesmo lado e externamente na figura. Então, vou anotar aqui, ó, o A e o H são colaterais externos. Quem mais? O azulzinho aqui, que é o ângulo B, ele está para o lado direito. Quem também está para o lado direito, só que na figura de baixo? Para o lado direito e para fora. Aqui, esse outro azulzinho, tá? Que vai ser o ângulo G, se não me engano, aqui é ângulo G. Tá? Estou colocando sempre os mesmos nomes dos ângulos para não confundir, sempre em relação à figura do começo lá. Então, o B e o G também são colaterais externos. Estão do mesmo lado e para fora da figura. Está anotado aqui. Agora vamos aos internos, a parte de dentro aqui. O vermelhinho. Esse vermelhinho aqui, que vai ser o ângulo C, quem que é o colateral interno com ele? Porque ele está virado para dentro. Quem que está do mesmo lado? Esse outro vermelhinho aqui, ó. Os dois estão para dentro do mesmo lado, tá? Esse, se não me engano, vai ser o ângulo F, né? Então vai ser o ângulo C e o ângulo F. C e F são chamados de colaterais internos. E também os que estão de verde, né? Esse é o ângulo D e esse é o ângulo E. Os que estão de verde aqui, eles também estão do mesmo lado e virado para dentro da figura, né? Para essa região aqui dentro da figura. Também são colaterais internos. D e E. Tá? Muito bem. E qual a importância dos ângulos colaterais? O que tem de propriedade importante? Será que eles também são congruentes? O que vocês acham? Se eu pegar, por exemplo, ó, olha só. Então, só no olhômetro. Você acha que esse ângulo rosa aqui, ó, grandão, que está aqui em cima, é do mesmo tamanho do ângulo H que está aqui embaixo? Você acha? Eles são colaterais externos, né? Mas será que são do mesmo tamanho? Pega dos internos, que fica mais claro ainda, ó. Você acha que esse ângulo C vermelhinho aqui é do mesmo tamanho do ângulo F, que está aqui, colateral com ele? De jeito nenhum. Eles não são colaterais. Os colaterais não têm a mesma medida, pessoal. E por que eles são importantes? Eles são importantes porque se você pegar o ângulo F, por exemplo, que está aqui, ele não tem o mesmo tamanho
do ângulo B, que está em cima? Tem, porque eles são correspondentes. Né? Tem, porque está na mesma posição. Lá da primeira figura original, lá, lembra? Lá da primeira classificação. O F e o B são correspondentes, têm a mesma medida. Então, a medida do B seria a mesma coisa da medida do F. Então você poderia visualizar aqui a continuidade, o C com o ângulo B, ou seja, C com o ângulo F, dá 180 graus, dá uma reta aberta. Então tá aí. Dois ângulos que são colaterais, sejam eles colaterais internos ou colaterais externos, todos esses parzinhos que eu coloquei aqui, os ângulos que são colaterais, eles são suplementares. Essa é a propriedade importante deles. Suplementares. Já falei o que significa suplementares, né? Ou seja, possuem a soma deles é igual a 180 graus. Tá aí. Eles não têm a mesma medida. Mas se eu somar os dois, dá 180 graus. Pronto. Com tudo isso, a gente é capaz de resolver alguns exercícios, tá? Os exercícios são fáceis. Veja bem como pode acontecer. Tá aqui, ó. Vou começar do exemplo mais facinho, que está aqui em cima. Eu desenhei aqui. Está aqui. Tá? Nem sempre vai estar pedindo todos os ângulos para você. No caso aqui está pedindo para saber o ângulo X, o Y e o Z. Tá bom? E ele deu um ângulo aqui em cima que é de 54 graus. Tá? Bom, de cara a gente já vê que o 54 graus está de frente para o ângulo Z. De frente, como é que chama mesmo? Opostos pelo vértice. Os ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Portanto, de cara, sem fazer conta nenhuma, Z tem que valer também 54 graus. Beleza? Fácil, né? Agora, continuando. Se você pega o ângulo Z, olha o ângulo Z e olha o ângulo X, eles não estão na mesma posição? Estão. Virado para baixo do canto esquerdo, sim? Então, ângulos que estão na mesma posição, como é que chama mesmo? Ângulos correspondentes. E o que tem a ver um com o outro? Também possuem a mesma medida. Se o Z eu achei que é 54 graus, o X também vai ter que ser. Ô, coisa fácil, o X também tem que ser 54 graus. É muito fácil isso, muito fácil. Bom, agora só falta o ângulo Y. Tá? O ângulo Y tem várias maneiras da gente encontrar o valor dele. Eu posso encarar assim, ó. Os 54 graus lá em cima com o ângulo Y, os dois estão do mesmo lado, não estão? Estão. E os dois estão voltados para fora da figura. Então, se a gente for classificar eles, né? O de 54 e o Y, eles são colaterais externos. Né? E os colaterais, como a gente viu na tela passada aqui, os colaterais juntos dá 180 graus. Então, para achar o valor de Y, eu poderia fazer 180 tira 54, vai dar o valor de Y. Né? Ou então aqui, ó, se eu já sei que o X é 54, os dois juntos nitidamente dá 180 graus, né? Meia volta, ó, a reta aqui ó, em cima. Os dois juntos dá meia volta. Então, de 180 graus, se eu tirar os 54, vai me sobrar o valor de Y. Então faz a continha aí, ó, Y é igual a 180 menos 54. Quanto que dá isso? Quanto que dá isso? Vamos fazer? 180 tira 54. Vou emprestar um para cá, né? 10 tira 4, 6. 7 tira 5, 2. Abaixo 1. Então o ângulo Y tem 126 graus. Pronto. Já achamos o Z, o X e o Y. Fácil demais, né? Vamos aos outros exemplos aqui embaixo. Ó, tem o A e tem o B. Dá uma olhadinha. Nessa posição aqui, onde está esse ângulo, eu vou fazer de outra cor aqui. Isso. Ó, 4x menos 23. E o outro de baixo, x mais 2. Nessa posição, o que eles são, pessoal? Estão para cada lado ou estão do mesmo lado? Não, um está virado para a esquerda, outro está virado para a direita. Então, como é que é mesmo quando chama? Quando um está para cada lado, são alternos. E no caso aqui são externos, para fora, para cima, para baixo da figura. Está para fora da figura. São alternos externos aqui, né? Então, por serem alternos externos, eles têm o quê? A mesma medida, não é isso?
Se eu sei que eles têm a mesma medida, então a gente pode fazer o seguinte, ó. 4x menos 23 tem que ser igual a 3x mais 2. Pronto. Dá uma equação que a gente vai resolver o x, né? Para resolver a equação, deixa o x desse lado aqui, 4x. O 3x que estava lá do outro lado do sinal de igual passa para cá com sinal de menos, menos 3x. Já põe o sinal de igual, né? X de um lado, número do outro, ó. Desse lado aqui eu já tinha o 2 positivo, continua. E o menos 23 que estava lá passa para cá, positivo. Mais 23. Vamos descer aqui um pouquinho. Continuando. Resolvendo o lado esquerdo, 4x menos 3x, 1x. X. 1x. 2 mais 23, 25. Então tá aí, o valor de x aqui é 25 graus. 25 graus. E mais uma coisinha. Nós encontramos o valor de x. Se acaso o exercício perguntar, além do valor de x, perguntar também o valor do ângulo, então dá para a gente resolver agora. Tá? O valor do ângulo, a gente substitui o x que está lá em cima por 25. Veja bem, ó, é 3x mais 2. O que é 3x mais 2? São 3 vezes o valor de x, 3 vezes 25 graus, mais 2. Ah, mas por que eu estou substituindo no de baixo e não no de cima? Na verdade vai dar na mesma, pessoal. Tá? Você pode escolher. Porque no caso os dois são alternos, a medida dos dois são iguais, né? Os dois ângulos são congruentes. Tanto faz você fazer com o ângulo de baixo ou com o ângulo de cima, que vai encontrar o mesmo resultado. Eu fiz um de baixo que parece que está um pouco mais fácil a continha. 3 vezes 25, 75. Somado com 2, 77 graus. Tá aí. Esse ângulo mede 77 e esse ângulo aqui também mede 77. Legal? Fácil até, né? Muito bom. Agora vamos ao último exemplo, tá? Para não falar que, eu deixei o mais difícil. Não, não tem mais difícil, tá super fácil, tá? Só vou apagar aqui, senão vai me atrapalhar. Não vou ter espaço. Era a continha de menos, tá? 180 tira 54, tá aqui. Nesse caso do B, vocês podem observar que os ângulos estão numa posição um pouco diferente, né? Um está aqui e o outro está aqui. Você viu que os dois estão do mesmo lado. Viram isso, né? Os dois estão do lado esquerdo da reta, da transversal. Os dois estão do mesmo lado. Quem está do mesmo lado se chama colateral, né? Então, estão virados para dentro da figura, para o ambiente aqui de dentro. Então, são colaterais internos. O que acontece mesmo com os colaterais? Vimos na tela passada, os colaterais, a soma deles dá sempre 180 graus. Então, é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que somar essa quantidade, 3x mais 15, somo com x mais 5, e tudo isso vai ter que dar 180 graus. De novo, a gente tem aí uma equação para resolver. Tá? Viram que a montagem agora é diferente. Tá bom? Quando é colateral, a soma dá 180. Então, a montagem é assim. Quando são alternos, um ângulo é igual ao outro. Então, tem o sinal de igual aqui no meio entre eles. Percebam isso, hein? Na hora de montar, você vai ter que perceber se é colateral, tá do mesmo lado, ou se é alterno. Tá bom? Agora é continha, né? Deixa o x desse lado aqui, mais x já está desse lado, 180 já está do outro lado, e os números, né, passo para lá com sinal negativo. Vai ficar menos 15, e aqui era mais 5, fica menos 5. Somando 3x mais 1x, 4x. Fazendo 180, tira 15, daria 165. Tira 5, 160. E aí, por último, quando tem algum número multiplicando o x aqui, a gente passa ele dividindo, né? 160 dividido por 4. Dá exato? Tá. 16 na tabuada do 4 é 4. Então vai dar 40 graus. O valor de x é 40 graus. Se eu quiser o valor dos ângulos, é só substituir no valor de x, né? 40 mais 5, então esse ângulo vale 45.
Se eu substituir no de cima, vai dar igual? Não, não dá igual porque aqui é colateral. Os colaterais não são iguais. Vai dar 3 vezes 40, 120. 120 mais 15, 135. 135 em cima, 45 embaixo. Tá? Esses são os valores. Bom, já estendeu bastante. Me despeço por aqui. Até a próxima aula, então. Vocês têm 15 dias para entregar a atividade. Falou? Qualquer dúvida, tamo lá no Zap. Pode mandar mensagem lá, pergunta pra gente. Valeu, pessoal!